Oi, a gente é da turma 804 e esse é o trabalho sobre a Revolução Francesa. Em meados de 1774, Luís VI assumiu o trono na França. Ele tinha como base a teoria do direito divino dos reis. A sociedade francesa nesse período se caracterizava-se por ser estamental e era dividida em 3 estados, tendo como primeiro estado o clero, que se subdividia em alto e baixo clero. O segundo estado, que era constituído pela nobreza, que tinha privilégios econômicos e tributários. E o terceiro estado, que era composto pelo restante da população, como os burgueses, camponeses, trabalhadores urbanos e grupos mais pobres da sociedade francesa. Crise econômica e financeira na França, que entre 1756 e 1763, a França de Luís XV acabou se envolvendo na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e estava disputando algumas regiões da América do Norte e Ásia. E com isso a França acaba sendo derrotada e tendo que dar o Canadá para a Inglaterra, as Antilhas e uma parte das Índias. E com isso diminuiu sua atividade comercial. Em 1776 ocorreu a independência dos Estados Unidos, que a França quis ajudar os norte-americanos com apoio militar, mas esse apoio militar custou muito dos franceses, que deu mais de 2 bilhões de libras do cofre do seu país, e acabou gerando uma insatisfação proveniente dos gastos da guerra. Em 1786, a França assina um contrato com a Inglaterra, onde ela pode vender vinhos para os ingleses e, em troca, poder comprar manufaturados dos ingleses. Mas com isso acabou provocando uma falência nas indústrias francesas, porque não conseguiu acompanhar o baixo preço dos produtos dos ingleses. E com isso acabou gerando um grande desemprego, uma grande massa de desemprego e a revolução da burguesia. E além disso, tornou-se pior ainda em 1787, onde a França foi atingida por uma violenta seca que arruinou a agricultura e provocou uma grave crise no abastecimento de alimento. E quase não havia produtos agrícolas e altos preços gerou fome para a população. E o preço do trigo, a matéria-prima do pão, o alimento básico dos franceses subiu astronomicamente. E essa conjugação de fatores criou uma intensa insatisfação por parte da população. E cansado dos privilégios conferidos em outros grupos da sociedade, insatisfeitos diante da crise e privações influenciadas pelas ideias iluministas, passou a questionar a organização política e socioeconômica do antigo regime. Convocação dos Estados Gerais. Em 1789, houve uma crise na França e o governo francês resolveu aumentar os impostos territoriais. Então, os representantes do primeiro, segundo e terceiro estados resolveram se reunir. Como todos foram convocados, clero, nobreza e a população tiveram uma oportunidade de se manifestar. O primeiro e o segundo estado queriam uma votação por estado, já o terceiro queria uma votação por pessoas, já que eles tinham bastantes representantes para a votação. Com esse impasse e com a decisão do rei Luís XVI de manter a votação por estado, o terceiro estado proclamou-se Assembleia Nacional. Então, Luís XVI decretou o encerramento de todas as atividades e o fim da reunião. Em 1789, os membros do terceiro estado, clero e nobreza, reuniram-se e formaram uma Assembleia Constituinte, que tinha como objetivo a elaboração de uma Constituição para a França. Os rumores do sucesso do terceiro estado obrigaram o rei a recuar e aceitar a Assembleia Nacional Constituinte. Em 14 de julho de 1789, diante das tentativas de contra-revolução, uma multidão invadiu Bastilhas, em Paris. A destruição dessa fortaleza representou o fim do absolutismo monárquico na França. No campo, as agitações não eram menores. Castelos e terras da nobreza e do clero foram invadidos e saqueados, além de papéis de dívidas terem sido queimados. Esse período, entre julho e agosto de 1789, ficou conhecido como Grande Medo.
Logo em seguida, a Assembleia declarou a extinção dos privilégios feudais do clero e da nobreza e estabeleceu igualdade e fraternidade entre todos. Assim, se concretizou o lema revolucionário Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Inspirados pela Declaração de Independência dos Estados Unidos, os membros da Assembleia Francesa elaboraram um documento conhecido como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Entre os direitos contemplados por ela destacam-se a liberdade, a igualdade e o direito à propriedade privada. A Assembleia Constituinte confiscou as terras clericais e subordinou os membros da Igreja a propriedades do Estado, por intermédio da denominada Constituição Civil do Clero, que possuía o intuito de regionalizar o clero e torná-lo parte do funcionalismo público. O Papa reagiu com firmeza, condenando as medidas revolucionárias. Parte do clero ficou a favor do Papa e parte aos revolucionários. Em 1791, a Constituição foi promulgada, estabelecendo a tripartição dos poderes, entre executivo, legislativo e judiciário. Com isso, o poder do rei foi limitado e a burguesia assumiu o poder político, controlando assim a representação popular, por meio do voto censitário. Ou seja, poderia somente se candidatar ou votar o sujeito que tivesse determinada renda, de forma que a maioria da população continuou excluída do processo político francês. É importante ressaltar que o direito à propriedade protegia não apenas as propriedades da nobreza, agora também a da burguesia. Monarquia Constitucional, 1791 até 1792. O processo revolucionário do rei Luís XVI foi obrigado a acatar a Constituição para se permanecer no poder. Entretanto, os países europeus começaram a se organizar para fazer frente às ideias revolucionárias, temendo que a Revolução Francesa ultrapasse os limites territoriais e alcançasse toda a Europa. O imperador Leopoldo da Austrália, irmão da rainha Maria Antonieta, esposa de Luís XVI, saiu em defesa da irmã, convocando os reis europeus para ajudar a monarquia francesa. Já em Paris, a família real, temendo por sua segurança, fugiu em direção à fronteira, a 230 quilômetros de Paris. O rei foi reconhecido e preso em Varennes. Então o povo começou a ver o rei como um traidor e isolou no palácio, acusado de conspirar com estrangeiros contra a França. A Prússia de Kaiser Frederico Guilherme II enviou tropas para a França, deixando a população empolvorosa. A Assembleia decretou o país em estado de emergência e convocou os cidadãos para servirem ao exército. A multidão enfurecida acusou o rei pela invasão estrangeira. Então atacou o palácio em busca da família real, invadindo prisões e atacou os nobres encarcerados. Nas outras cidades também houve matança e perseguições generalizadas. Era preciso decidir o destino do rei Luís VI. Então, foram eleitos representantes que formaram a Convenção Nacional. Os principais representantes eram membros da alta burguesia, banqueiros, comerciantes e industriais. Defendiam os interesses burgueses e a propriedade privada. O grupo de centro ou planície. O grupo de centro defendia a burguesia financeira, mas apoiava quem estava no poder e não possuía oposição ideológica definida. Membros da pequena burguesia, defendiam a igualdade entre as pessoas e o sufrágio universal. Se à esquerda na Assembleia eram conhecidos como deputados da montanha. O terror. Quando Robespierre assumiu a liderança, começou a ditadura jacobina. Nessa época, milhares de pessoas foram condenadas à guilhotina. O governo criou o Tribunal Revolucionário, que julgaria e condenaria a oposição. A República Jacobina tomou muitas medidas a favor dos menos favorecidos. Fizeram uma nova Constituição, aboliram a escravidão, tabelaram os preços dos alimentos e os ensinos primários eram gratuitos e entre outras medidas. Em 1793, a rainha Maria Antonieta foi morta pela guilhotina. A intolerância durante o governo de Robespierre trouxe-lhe inimigos entre os próprios jacobinos, fazendo com que até seus amigos fossem levados para a guilhotina. Robespierre não conseguiu deter o avanço girondino, que retomou o poder no golpe do 9 Thermidor, em 1794. A
Revolução Termidoriana aconteceu de 1794 a 1795, onde os girondinos prenderam e guilhotinaram Robespierre. Anularam as medidas revolucionárias e excluíram os cidadãos pobres do sistema eleitoral. Restabeleceram a plena liberdade econômica e acabaram com o tabelamento de preços. Em 1795, a Convenção Termidoriana promulgou uma nova Constituição, restaurando o voto censitário e criando o diretório. Diretório de 1795 a 1799. Com a volta dos girondinos no poder, houveram alguns movimentos, encabeçados pelos grupos mais radicais, ligados aos sans-culottes, porém não tiveram êxito. A situação econômica da França não era favorável, o que aumentou a miséria e a insatisfação popular. Surgiu nesse momento a defesa dos humildes, como Befeu, que pegava uma sociedade justa e sem privilégios. Mais tarde, foi denunciado, preso e jogado à guilhotina. Morreu com ele a chamada Conspiração dos Iguais, que seria um movimento organizado. Enquanto isso, no plano externo, a França enfrentava exércitos estrangeiros, cujo objetivo era liquidar a Revolução. À frente do exército francês, há Napoleão Bonaparte, que seria um grande prestígio popular. A Revolução Francesa teve impacto no cotidiano da população francesa. O sistema métrico decimal imposto no governo dos jacobinos continuou depois do fim do processo revolucionário. Por meio dele, medidas como quilo, litro e metro foram instituídas e ainda são utilizadas em vários países. Havia ainda muito receio sobre as vestes femininas. Muitos tinham receio que houvesse a masculinização das mulheres, já que várias usaram a touca vermelha e queriam impor isso às outras mulheres. Frente a isso, as associações femininas, que fizeram parte do processo revolucionário, foram reprimidas.